meus queridos leitores e leitoras do blog Doces Receitas da Gabi. Hoje eu tô aqui trazendo para vocês a receita de um chocotone caseiro. Uma receita super fácil que eu tenho certeza que vai fazer o maior sucesso no Natal. Vamos começar pelos nossos ingredientes? Eu tenho aqui 500 gramas de farinha de trigo, 100 gramas de manteiga ou margarina, uma gema de ovo, 150 gramas de gotas de chocolate forneáveis, 100 gramas de açúcar refinado, 30 gramas de fermento biológico fresco, essência de panetone e 300 ml de água, tá certo? Vamos começar a forma como eu vou ensinar para vocês a preparar o nosso chocotone. Vocês podem usar para preparar qualquer receita de pão, tá? É mais ou menos a mesma técnica que a gente usa. Primeira coisa, eu vou espalhar toda a minha farinha de trigo na bancada, certo? Eu vou abrir um buraquinho no centro. Aqui eu vou colocar o meu açúcar refinado, o meu fermento biológico, tá certo? Vocês podem trabalhar, se quiserem, com o fermento biológico seco, tá? Mas vocês precisam ver na embalagem quais são as proporções, tá certo? A gente vai misturando esse açúcar com o fermento biológico até ele virar uma pastinha, tá? Porque o fermento biológico, ele é um organismo vivo que se alimenta de açúcar. E aí ele faz com que a nossa massa cresça, tá? Olha só. Vocês veem que o nosso fermento com o açúcar virou uma pastinha, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou entrar com a gema de ovo, com a minha margarina e com a minha essência de panetone, tá certo? Vou botar umas gotinhas. Essa essência de panetone é bem legal, porque ela dá um cheirinho, um aroma e um sabor de panetone mais intenso para nossa receita. Misturei ainda isso aqui tudo no centro, até que fique uma pastinha. E aí, o que eu vou fazer? Começar a adicionar aos poucos a minha água dessa forma. Água. E eu vou puxando a farinha das laterais, dessa forma. Tá? Nunca coloquem toda a água, porque as farinhas, elas são diferentes. Existem farinhas mais fortes, existem farinhas mais fracas. Então a gente diz que a farinha bebe determinada quantidade de água. Algumas farinhas bebem mais água do que outras, tá certo? Então vamos lá, misturando, colocando mais água. E assim sucessivamente, tá certo? Bom, pessoal, depois de fazer todo esse processo com as pontinhas dos dedos, como eu mostrei, o seu resultado vai ser esse aqui, tá? Uma massa molenga. Você vai ficar, meu Deus, Gabi, você tá doida? Erros que as pessoas cometem, jogam farinha aqui para a massa ficar mais dura. Não vamos fazer isso, tá? A gente vai começar a untar as mãos e a nossa bancada com óleo até que a massa se desprenda, tá certo? Aqui, pessoal, nossa massa, como é que ela fica? Tá certo? A gente corrige com água, untando as mãos e a bancada com óleo. O que eu vou fazer agora? Colocar essa massa para fermentar. Num recipiente também untado com óleo, eu vou cobrir com um plástico. Tá, pessoal? E vou deixar dobrar de volume. Dependendo da região onde vocês moram, pode levar mais ou menos tempo, tá? Porque o fermento precisa de um calor para agir. Se vocês, como eu, moram no Rio de Janeiro, isso vai acontecer rapidinho, tá certo? E olha só, sempre com plástico, tá? Nunca forrem com pano, porque o pano deixa entrar ar e aí acaba atrapalhando a fermentação. O ideal é a gente usar mesmo um plástico. Vamos deixar isso aqui dobrar de volume e eu já volto para a gente continuar a preparar o nosso chocotone.
Bom, pessoal, tô de volta com a nossa massa já fermentada, tá? Já dobrou de volume. Vamos falar um pouquinho sobre o rendimento dessa massa de panetone? Olha só. A gente trabalha sempre com porções de 500 gramas ou com porções de 100 gramas, tá? O mini panetone. Aqui eu tenho as forminhas de papel que a gente compra em qualquer loja de confeitaria, é fácil de achar. Essas forminhas são próprias para a gente assar o panetone. Ele já sai aqui prontinho, elas vão pro forno, tá? Tranquilamente. Então como é que a gente vai fazer? A gente vai pesar essa massa, tá certo? Com uma balancinha digital, uma balancinha que você tenha, tá bom? Então vamos lá. Vou pegar uma porção da minha massa. Como é que ela tá fermentada? Esse ponto aqui que vocês estão observando é um ponto na verdade não chega a ser véu, isso aqui é um semivéu, mas é quase. A boa massa de pão, ela tem que ser elástica, tá? Então liguei minha balança, coloquei minha massa e vamos ver quanto que foi o peso. 500 gramas, exatamente 500 gramas. Vou pegar essa porção de massa e vou começar a trabalhar na bancada, tá? Tá aqui a minha porção de 500 gramas de massa. Eu vou abrir e vou colocar uma parte das gotinhas, tá? Se você não gosta de chocotone, você quer fazer um panetone mesmo de frutas cristalizadas, é só colocar as frutas cristalizadas aqui, tá? O que a gente vai fazer? Vai colocar aqui e vai fechar como se fosse uma trouxinha, tá bom? Tá aqui o nosso chocotone, nossa massa de chocotone. É importante que essas gotinhas sejam as gotinhas de chocolate forneáveis, tá, pessoal? Porque elas suportam altas temperaturas, tá? Vamos colocar a nossa massa. Na forma de 500 gramas. O que a gente vai fazer agora? Deixar essa massa aqui descansar mais ou menos uns 10 a 15 minutos, que a gente chama de período de crescimento, não é mais fermentação, tá bom? A gente vai deixar descansar uns 10 a 15 minutinhos. Com o que eu tenho aqui de massa, eu vou pesar novamente e vou fazer mais 3 chocotones de 100 gramas, mini chocotones, pesando a massa, colocando as gotinhas, fechando, repetindo o mesmo processo. Bom, pessoal, agora já passaram os 10 minutos do tempo de crescimento. Nós vamos levar os nossos chocotones para o forno pré-aquecido a 180 graus, tá? Aqui no chocotone grande eu resolvi colocar mais umas gotinhas de chocolate só para dar uma melhorada no próprio visual dele, tá certo? Cuidados que vocês precisam ter. Chocotone, panetone, essas massas não se assa a tempo demais, senão ele seca, fica bem seco mesmo, tá? Esse grande de 500 gramas vai levar uns 40, 50 minutos para assar, talvez até uma hora, dependendo do seu forno. Os pequenininhos levam de 25 a 30 minutos, tá? Não excedam o tempo de forno, porque realmente fica muito seco. Agora vamos levar esses nossos chocotones para o forno e eu já volto ensinando vocês a dar alguns toques para tornar esse nosso chocotone ainda mais gostoso. Bom, pessoal, estão aqui os nossos chocotones, tá? Já saiu do forno, já esfriou. Olha como é que eles crescem bastante, tá? Tem um detalhe importante também, que a gente nunca deve colocar a massa até em cima, tá? É até a metade da forminha, porque como vocês veem, ele cresce bastante, tá certo? Agora, o que a gente vai fazer? Vamos dar uma incrementada nesse chocotone, tá bom? O que eu fiz aqui? Simplesmente removi o papel de 3 dos chocotones, um deles eu deixei com papel. Eu tenho aqui uma cobertura fracionada de chocolate, tá, pessoal? Que pra gente trabalhar é uma opção melhor do que o chocolate nobre. É gostoso, tem uma qualidade boa hoje em dia, vamos comprar uma cobertura boa. Mas se vocês quiserem também temperar o chocolate, fica à vontade. Aqui a gente tem algumas opções, tá? Eu posso simplesmente jogar por cima e cobrir e manter papel. Tá?
colocar por cima, deixando um efeito de que a cobertura tá caindo, tá? Tu vai colocando, deixa cair. Eu acho que ele dá um efeito bem legal quando a gente faz assim, porque dá aquela vontade de comer, né? Aqui embaixo, pessoal, tem um papel manteiga, tá? O papel manteiga, ele evita que suje a sua bancada de chocolate, que depois para limpar é um saco. Essa opção. E uma terceira opção, que é você cobrir o seu chocotone inteirinho com chocolate, tá? Que é o que eu vou fazer aqui nesse terceiro. A gente vem aqui e cobre toda a extensão do chocotone com a cobertura. Pessoal, aqui estão os nossos chocotones prontos e com aparência e sabor irresistíveis. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa receita e beijos super doces da Gabi.